Shalom, casas dignas. Bom dia. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Nós estamos aqui novamente falando para Ele, através da nossa atitude, que nós queremos, aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós, nesse dia que foi Ele quem fez. Estamos aqui, novamente, seguindo a nossa jornada, a nossa trajetória. Nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou, porque Ele guardou a nossa noite, porque Ele é o que nos guarda, E o que guarda Israel não dorme. Ele é aquele que não dorme, Ele é aquele que sustenta, aquele que dá aos seus amados enquanto dormem. E nós, quando nos despertamos, depois da nossa noite de sono, podemos elevar nossa alma ao Senhor e dizer a Ele que nós aceitamos, que nós queremos, estamos desejosos de que as suas misericórdias sejam derramadas sobre nós, que queremos sentir, viver, no dia a dia dessa vida, sentindo a presença do Espírito Santo, sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus, não apenas como visitação, mas nós queremos esse relacionamento de todo dia, esse relacionamento que nos fala o que o Senhor, quer para aquele dia. Então, que assim seja conosco nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus se revele para nós, fale para nós o que Ele deseja para o dia de hoje. Bom dia, queridos. Bom dia, Clarice. Bom dia, Laurinella e irmão Walter. Que bom dar bom dia para vocês. Bom dia, Carlos. Bom dia, Dênia. Acho que entrou mais alguém, deixa eu ver. Bom dia, Alê. Bom dia, Dona Enides. Bom dia, Nelma. Sejam bem-vindos a essa nossa jornada, nos Salmos. Já estamos na contagem regressiva para finalizar os Salmos. E já pergunto a vocês, como tem sido. Eu quero fazer um encontro para quem puder no Zoom ou no Google Meet, Gostaria que a gente pudesse se encontrar para a gente se conhecer e falar um pouco daquilo que o Senhor fez, nesse período, daquilo que você sente que Deus transformou o seu interior, que modificou algo em você nesse período. Não importa em qual época você chegou, não importa em qual salmo. A gente sempre lembra do salmo. Eu conheci o devocional no salmo tal. Então, não importa qual salmo que você chegou até aqui, mas a gente gostaria de orar juntos, pela videochamada, A gente orar juntos, a gente se conhecer. Então, eu quero fazer isso. Mais pra frente, eu vou dizer a data, o dia, a data. Vai ser um horário de desafio, tá? Que mais? E também saber, de vocês. Eu estou aqui, tenho orado, pensado, desejo continuar com os devocionais, mas ainda não entendi, ainda não consegui saber se vou me basear em um livro específico ou não. Então, aceito sugestões, que estiver aí no coração de vocês. Vocês podem mandar essas sugestões para mim, para eu vou orando, analisando, vendo com o Senhor se cabe, se é isso mesmo. Então, estamos juntos. Esse não é um projeto meu, É um projeto que veio no coração do Senhor. Então, se vocês estão comigo, nós estamos juntos. É um projeto nosso, Frequentemente a gente traz alguém para estar aqui, para participar. Enfim, nós estamos nos fortalecendo, nos estimulando à prática do amor e das boas obras juntos, Então, fiquem à vontade, tá bom? Para me darem sugestões, enfim. Hoje nós vamos meditar um pouco no Salmo 141.
esses salmos dessa semana, né, são salmos em que a gente vê o coração do salmista e todos apontam como sendo salmos de Davi. Então a gente volta para o nosso querido amigo, né, querido irmão Davi, e a sua profundidade no Senhor. É tão bom ler um salmo escrito por Davi, né? Porque eu particularmente me identifico muito. Bom dia, Denise. Eu particularmente me identifico muito com os salmos de Davi, né? Assim, sabe, a carga humana mesmo que ele coloca. Acho que é por isso, né, que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele revela de fato quem ele é, o que ele sente, como está o seu interior. Ele não fica criando orações superficiais, né? Então, acho que é por isso que mexe tanto com a gente, que a gente aprenda a fazer esse tipo de oração. E nesses salmos aqui que a gente vai ler essa semana, é justamente isso. Ele está passando por esse conflito, por esse momento de conflito. E a gente vê que o conflito que Davi coloca aqui é conflito no seu interior, batalha espiritual, né? Bom dia, Ana Cris. Nós vemos isso, que é uma batalha espiritual. Davi, como eu falei ontem a gente teve alguns problemas com a internet, né? Então ficou meio assim, quebrado as informações. Mas, como eu falei ontem, ele era um guerreiro. Ele era um homem que sabia como se defender, né? Ele matou um gigante. O guerreiro mais poderoso do exército inimigo, claro que foi orientado por Deus, claro, ele não usou força humana, né? Ele confiou no Senhor naquela batalha, mas ele era experimentado, era um homem que sabia como se defender. E nós vimos ontem no 140, vamos ver nos próximos, que parece que esse homem se torna um tanto covarde, porque ele está falando dos seus perseguidores, dos homens maus, e ao invés dele se defender, ele fica quieto. É como se ele fugisse e corresse para Deus. E aí a gente começou a perceber que isso tinha a ver com uma batalha mais de dentro, não era uma batalha exterior, não era a luta da carne e do sangue, né? Mas a luta contra principados, potestades, dominadores. Foi isso que Davi compreendeu aqui. E que ao se calar, ao se esconder, ao ir para o refúgio, ao ir para o seu lugar secreto, Davi, ele constrói uma intimidade com Deus. Ele é transformado, ele se aproxima do Senhor, né? E vai se tornando cada vez mais parecido com o seu pai. Vai aprendendo o que é essa confiança, né, de entrega, de se abandonar nos braços do pai. E olha que primor esse Salmo 141, que nem é tão conhecido assim, pelo menos não é tão citado como alguns outros, como o 139, o 121, que só falando a gente já lembra, né, o 23, o 91. Não é nem tão citado assim, mas é uma oração que eu acho que a gente poderia sempre fazer, né? Aqui o que ele fala. Bom dia, Celi. Então vamos lá para a leitura. Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha,
o juiz deles, ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Não é linda essa oração? Não só linda, né? Não só algo bonito, mas verdadeiro. Bom dia, Geni, bem-vinda. Mas algo verdadeiro, né? Algo que vem mesmo do interior, uma oração que foi projetada, né? que foi escrita vindo de dentro de fato, né? E Davi, ele no versículo 1, versículo 2, bom dia, Lúcia, ele a gente já começa a perceber que há uma urgência aqui, e a gente começa a perceber que essa batalha que Davi está travando é sim aqui dentro, é a batalha de dentro, é a luta contra o mal que habita dentro de nós, né? Para que ele não cresça, para que ele não seja alimentado. Ele já começa o Salmo falando isso, da sua urgência. Clamo a ti, Senhor, vem depressa. Né? Então a gente vê que há uma necessidade muito urgente do Senhor. Ele fala, vem depressa, eu clamo a ti, Senhor. Escuta a minha voz quando eu clamar por ti. Achei assim, né, essa analogia que ele faz no 2, que a oração dele seja como um incenso, né, diante do Senhor, e que o levantar das mãos, uma oferta, né, da tarde. Bom, eu não vou saber explicar exatamente, eu sei que a oferta da tarde era uma oferta que existia, que estava estabelecida lá no Pentateuco, Deuteronômio, Levíticos, vai explicar melhor, mas eu não sei exatamente qual era o objetivo dessa oferta da tarde, mas achei assim que quando ele fala, né, do levantar das mãos, a gente já falou isso em um desses salmos que nós estudamos, né? Então, o levantar das nossas mãos, ele pode ser um sacrifício, né? O levantar, o erguer das mãos pode ser uma atitude de entrega, né? Pode ser não, ela é uma atitude de entrega, de sacrifício, de identificar, né, a quem de fato, quem é que de fato merece a honra, né? A gente vê que é uma atitude muito comum hoje em dia, especialmente quando se vai a shows, nós vemos aquele público todo levantando a mão, né, enquanto o artista canta. E, enfim, então esse levantar as mãos indica muita coisa, né? E ele fala, pede ao Senhor que entenda como oferta da tarde. Então, possivelmente, ele se sentia para baixo, né? Pelo menos foi isso que eu consegui ver aqui. Ele se sentia mal, ele se sentia para baixo. Aquela sensação que a gente tem de andar cabisbaixo, de não ter forças. Mas Davi, ele decide levantar as mãos e fala, Senhor, aceita esse levantar das minhas mãos como uma oferta. Eu imagino a cena, né? Ele andando ali naquela região e levantando as mãos ao Senhor, clamando em alta voz ao seu Deus. E aí a gente vê essa urgência e essa necessidade que ele tinha do Senhor. Então que nossa oração, né, seja esse incenso. Isso eu ia falar também. Ele fala com o Senhor que a oração dele seja como incenso. E lá em Apocalipse, olha só que coisa, né? A gente vê que as orações são esse incenso. Bom dia, Nélia. Que as orações são esse incenso, né? Que sobe, as orações do justo sobem como um cheiro agradável ao Senhor. Essa revelação, isso é o que me deixa assim fascinada com essa pessoa, Davi, não só com ele, mas com todos aqueles que andam com o Senhor. Ontem eu estava comentando a leitura
da leitura coletiva da Bíblia, né, que foi Gênesis 48 a 50 ontem, lá com Dunamis, e foi um dos pontos que eu observei, que Jacó, ele chama os filhos para dizer aos filhos o que iria acontecer dali para frente. Ele estava prestes a morrer e ele ia falando para cada um o que iria acontecer com eles. Essa revelação que alguém que anda com Deus, né, alguém que tem relacionamento com o Senhor, consegue ter, né, como que o Espírito Santo vai descortinando, como que o ser humano busca tanto, né, saber do seu futuro, conhecer o futuro, e busca de forma escusa, oculta essas coisas, e o Senhor tem a nos oferecer isso, né? Tem coisas que Ele não nos diz, não nos dá muita explicação, apenas nos dá força e coragem para enfrentar, mas também Ele revela, né, aos seus filhos o que há de acontecer. Ele diz que aos amigos Ele fala, e aqui a Davi, ele revelou antes, né, o que era a oração. Davi nem sabia, na época dele, os sacrifícios eram aqueles sacrifícios que fazia no templo, com morte de animal e tudo mais, e ele já dizia antes que o Senhor não queria sacrifício, mas um coração quebrantado, e agora a oração, seu incenso que agrada a Deus. Você já imaginou isso? Toda vez que você tem a coragem de abrir os seus lábios, independente de como esteja o seu coração, mas abrir os seus lábios e clamar ao Senhor em reconhecimento de que é dele que vem o seu socorro, né? É dele que vem a resposta que você precisa, é dele que vem a força, o alimento, o suprimento, enfim, é dele que vem a alegria, a alegria. Quantas vezes estamos tristes, abatidos, mas dele vem a nossa alegria, né? Quando a gente abre os nossos lábios, reconhecendo isso, né? E essa oração que sai dos nossos lábios, não aquela que fica aqui no interior, no silêncio, mas a que sai dos nossos lábios, a que é trazida para a realidade, né? É trazida para o natural, que saiu de dentro e foi colocada para fora, ela sobe como um incenso agradável ao Senhor. Você já imaginou o Senhor no seu trono e ele de repente, bom dia Elaine, bom dia meu bem, ele de repente tá ali no analogia, né gente, minha imaginação aqui, mas ele tá ali no trono e aí de repente o Senhor começa a cheirar, né? Tem algo diferente acontecendo, tem um cheiro, um aroma agradável chegando aqui ao meu nariz, e aí ele observa e vê que é você que está levantando um clamor ao Senhor, né? Ele vê que é o seu povo, né? E imagine quando isso for no coletivo, minha gente, quando tivermos essa uma só voz, como que esse incenso, né? Aí vai ser aquele fumaceiro mesmo, vai ser aquela fumaça que sobe, que vai chamar a atenção, né? Diz que na floresta, assim, se você estiver perdido, o que você deve fazer é fogo, né? Para que a fumaça suba e alguém possa avistar de longe que essa fumaça, que tem alguém ali. Então, uma das dicas, uma das orientações, caso você seja vítima de um naufrágio, ou de algum tipo de acidente, fique perdido num lugar isolado, é que você faça fogo, porque a fumaça vai subir e alguém vai se atentar. Opa, ali naquela região não tem nada e tem um fogo, tem alguma coisa estranha. Então, a mesma coisa, o incenso ele gera fumaça, né? Além do cheiro agradável, ele tem essa fumacinha que sobe. As nossas orações são esse incenso e essa fumaça capaz de atrair, né, o olhar de Deus para nós. Ele lembra que ele passeia, né, por toda a terra buscando aqueles que o adorem, né, de coração, em espírito e em verdade. E se o olhar de Deus cruza com a fumaça que está saindo do seu quarto, imagina então o que pode acontecer, né? O que pode acontecer? O Senhor vir, né? O Senhor descer, né? E trazer o socorro que
que eu, que você precisamos. No 3 ele fala, aí ele começa a falar, né? Davi começa a falar o que é que ele quer, o que é que, assim, deixa transparecer a luta dele. Então a primeira coisa ele fala para o que o Senhor coloque um guarda na sua boca, um vigia na porta dos seus lábios. Davi está aqui fazendo uma oração, dizendo que eleva a voz ao Senhor e ao mesmo tempo ele pede esse guarda, né? esse vigia na porta. Isso é algo que eu sempre coloquei na minha vida e sempre falo com quem está perto, com as minhas filhas, tanto na boca quanto no pensamento. Esses guardas eles devem ser bem ativos, porque nós sabemos que a boca vai falar do que está cheio o coração. Aquilo que o nosso coração está cheio é aquilo que vai sair dos nossos lábios. Então esse vigia ele tem que estar ali, porque muitas vezes o nosso coração vai ser enganoso, né? No 4 Davi fala isso. Não permitas que o meu coração se volte para o mal. Então há uma tendência dentro de nós de se voltar para o mal. Nós, por conta do pecado, porque comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa semente está em nós. E essa tendência de nos inclinarmos, né, para o mal ou para um bem que está vazio de Deus é muito forte em nós. E Davi reconhece isso. Por isso ele pede o guarda na boca para sondar, né, para dizer, opa, isso não pode sair, isso aí não, isso aí fica, não, isso não vem de Deus, né? Por isso ele pede esse guarda, e também o guarda da mente é para entrar, né? É na entrada. Quando vem um pensamento, o guarda poder dizer, cadê a credencial? E a credencial dos pensamentos são aquelas que estão lá em Filipenses, né? Tudo que for agradável, que tenha boa fama, que traga paz. Então a gente tem que colocar esse guarda na nossa mente. Quando vem o pensamento, pedir a credencial do pensamento, se está trazendo paz, se é um pensamento que não é de morte, que não abate, né, que é de boa fama. Você, com o Espírito Santo de Deus, é isso que o Espírito Santo de Deus veio nos ensinar a fazer, né? Você deve colocar esses guardas e deve ser firme, né, em dizer, não entra, pode sair, você não tem as credenciais para estar aqui, né? E na hora da saída, né? Na hora que sai, porque tem algo que entra em nós, mas vai ter que sair, produziu algo dentro de nós e sai, né? Então, da mesma maneira, na saída, com a mente de Cristo, nós precisamos colocar esses guardas também para vigiar. Ei, vamos ver o que é que está saindo. É palavra de bênção, de vida, vai gerar vida em alguém, vai encher o coração de alguém de esperança. Se não, nem saia daí. Vá para os pés do Senhor queimar isso aí, porque é palha, não é de verdade, não vem do Senhor. Então, que esses dois guardas estejam em nós, né? Que sejam atuantes mesmo, sejam fortes, né? E atuantes. Bom, aí ele vai pedindo ao Senhor, vai falando da sua condição. Ele sabe que o coração dele pode se voltar para o mal, que ele pode se envolver nas práticas perversas, mas ele pede ao Senhor que o guarde, né? Então, olha só, o clamor de Davi nesse momento é de que há uma tentação nele. Ele percebe essa tentação. Não sei se você consegue ver como eu estou vendo, mas aqui o clamor dele é porque ele sente que tem perigo, né, dele cair, dele se entregar a alguma coisa. Não sabemos exatamente o que, mas entendemos que é algo que esses guardas que já estavam atuando mostraram para ele que não era algo bom. E ele vai para o lugar certo, buscar a força que ele precisa para não cair na tentação, né? Como a própria palavra fala, que a gente pode ser tentado em tudo, mas também o Senhor já envia com a tentação o escape. E o escape, a maioria das vezes, é se aproximar do Senhor, né? Buscá-lo com intensidade, com força, né? Esse
é um dos escapes. Isso aqui Davi está fazendo. O 5, achei muito interessante isso que ele fala. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio. Um ponto também importante, porque nós sempre pensamos que o ferir é algo ruim, né? O ferir é algo ruim. E acho que pelo pensamento que o mundo coloca, né? O pensamento desse século, que nós não devemos nos conformar. Nós sempre pensamos que alguém que vai ferir é alguém que vai trazer dor. Claro que é, né? Em alguns pontos. Mas ele fala aqui da ferida do justo, né? Do justo ferir. Quem é esse justo que vai ferir, né? É o próprio Deus, é o Senhor Jesus, porque o amor leal só é Ele que tem. Esse amor leal que me chamou muito a atenção e que é uma das coisas que eu tenho pensado na gente, degustar mais, é sobre o que é esse amor leal de Deus, né? Nos nossos próximos devocionais, nos ater. Me falem o que é que vocês acham disso. Mas eu tenho procurado compreender esse amor leal, seria interessante compreender junto com vocês, né? Então esse amor leal que tanto é falado nos Salmos, vem do Senhor. E essa ferida, né, que vem do justo, do único que é justo, daquele que é bom, né, e fiel, essa ferida é uma ferida que gera vida, que traz cura, que não é para a morte, né? Então a ferida dele, a repreensão dele, ela pode até doer naquele momento, mas ela vai nos levar a um caminho de vida. Ao contrário da bajulação, do perfume, né, do óleo jogado pelo ímpio. Então o ímpio pode até te elogiar. Quantas vezes você já passou por isso? Eu já vivenciei uma história, uma situação assim, né, em que alguém vem e fica... você ela é muito boa, você é maravilhosa, você traz aquela paz, mas você perceber que não vem de Deus, sabe? Tem muita gente que fala, né, gente? Eu sei que vem do Senhor mesmo, mas eu já passei por essa experiência de ver alguém falar isso de mim e perceber que não vinha de Deus, que era algo que a fala da pessoa vinha carregada de um veneno, sabe? Para que eu me enchesse, para que eu olhasse para mim e achasse que eu era, né, a cara, esse cara sou eu, que eu achasse isso. E não é, né? Então Davi reconhece que o óleo jogado pelo ímpio, a bajulação do ímpio, ela não vai levar a lugar nenhum. E ele prefere a ferida do justo, né? O amor leal do justo ferir, né? Eu achei também isso bem forte. Daí ele vai falando mais algumas coisas sobre o que pode acontecer com o ímpio, e aí vem o 8, que também foi um que me chamou muito a atenção, e eu lembrei de um outro texto lá em Hebreus, ó, Laurinelli colocando uma faca de 2 gumes, é isso mesmo. Bom dia, Érica. O 8 diz assim: mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor, em ti me refugio. Não me entregues à morte. A gente sabe que Davi, de fato, ele se refugiava no Senhor, né? Que isso era verdade na vida dele, realidade na vida dele. E o que me chama a atenção aqui é quando ele diz que os olhos dele estão fixos no Senhor, que ele colocou os olhos fixos no Senhor, né? Daí eu me lembrei do texto de Hebreus, lá em Hebreus 12, que fala assim, eu vou concluir com esse texto. Nós temos visto muitos heróis da fé, muitas pessoas que podem nos apontar o caminho, né? Que a gente pode olhar e dizer, uau, se essa pessoa tem conseguido, mesmo enfrentando tudo que ela já enfrentou, tudo que ela enfrenta, se ela está passando por essa situação, por esse tipo de perseguição, por esse tipo de dor, e continua glorificando ao Senhor e brilha como estrela. Bom dia, Lide. Bom dia, Mana.
consegue brilhar, consegue permitir que a luz do Senhor brilhe forte na sua vida. Então é um caminho possível de se trilhar. E aí o autor de Hebreus, ele fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. E se você quiser continuar lendo esse capítulo, eu recomendo. Tem muita chave, muita pérola para a gente pegar aqui, né, nesse capítulo 12. Mas esses versículos que eu me lembrei e escolhi para comentar junto com o Salmo 141, acho que tem muito a ver. Nós estamos vendo uma testemunha que foi Davi, como ele se portava, o que ele fazia para lutar contra aquilo que aparecia na sua alma, na sua batalha espiritual, né, de todo dia. Quais eram as armas que ele se utilizava. Então nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas, tanto aquelas que já foram, quanto outras que estão perto. Eu acredito que vocês conhecem pessoas que podem entrar nessa nuvem, né, de testemunhas. Aqui mesmo, né, junto comigo aí ao vivo, tem pessoas que eu olho e admiro, né, assim, eu digo, uau, essa pessoa passou por isso, ela permanece firme com o Senhor, enfrentou essa dor, mas está reagindo dessa maneira. É uma daquelas que estão na nuvem de testemunho para mim, né? Ale, você é essa pessoa, viu? Então ele diz aqui, o autor de Hebreus fala, vamos nos livrar, né, de tudo que nos atrapalha. Irmãos, irmãs, tem coisas que estamos vivendo que é só embaraço. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, abra os nossos olhos, né, para entender onde nós temos nos embaraçado. Tem coisas que é embaraço, sabe? Que você mesmo pode sair tirando, como um animal, um gatinho, né, que pega uma linha ali e se envolve todo, se atrapalha todo naquela linha. Assim, muitas vezes, nós estamos vivendo. Tem situações que não, né, que não são essas situações, que fogem ao nosso controle, que, enfim, mas muita coisa que nos atrapalha de prosseguir a nossa jornada é embaraço. E o autor aqui está dizendo, identifique os embaraços, né? E se livre dele, se livre de tudo que lhe atrapalha e do pecado, né, que te envolve. Então tem coisas que você pode decidir dizer não, assim como o Davi fez. Senhor, coloca guardas na minha boca, da minha boca procede, eu falo besteira, Pai, então coloca guardas aqui na minha boca, porque eu sei que eu vou falar besteira. Coloca esses guardas firmes, faz do meu coração, né, um lugar, livra meu coração do mal, sonda o meu interior, a luta pelo pecado. Deixa que esse amor furioso do Senhor te envolva e te fortaleça nessa luta contra o pecado. O amor dele cobre a multidão de pecados, né? O amor dele é além. Quando fala cobre, não é encobre, mas é de cobrir, de ir além. Quando você diz, você cobre essa oferta que me foi feita, ou seja, a pessoa que cobre a oferta, ela vai oferecer algo a mais do que o que foi oferecido antes. Então, o amor de Deus, esse amor furioso do Senhor, né? Esse amor, ele cobre, ele vai além do que
o pecado ou os pecados que estão aí para nos atrapalhar. Confia nisso, crê nisso, né? Para que você avance. E um dos segredos é estar com os olhos fixos em Jesus. Assim como Davi já disse aqui antes, ó, tanto tempo antes, ele fala: os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Assim também o autor de Hebreus falou: coloca os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Na prática, nós temos a cena de Pedro, quando foi andar no mar, né? Quando ele olhou para Jesus, ele conseguiu caminhar, venceu o impossível. Para mim, até hoje é impossível andar no mar, né? Andar em cima das águas, não só no mar, nas águas. Mas Pedro, olhando para Jesus, com os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu vencer o impossível. E se você se colocar nessa posição de olhar para Jesus, né? E aí, como é isso? É olhos da fé, é olhos daqui de dentro, não é pelos olhos naturais, né? Você foi chamado para andar por fé, não por vista, para enxergar o sobrenatural, para trazer a realidade do alto para a terra. É por isso que nós estamos elevando a nossa alma, por isso que nós estamos buscando as coisas do alto, para que possamos enxergar onde Jesus está assentado e olhar fixamente para Ele, não para circunstâncias. Essas circunstâncias que vivemos são leves, passageiras, estão contribuindo com o Senhor para aquilo que Ele quer formar em nós, né? Mas são leves e passageiras. Tudo que nós precisamos, que iremos viver, Deus está no controle. E esse tem que ser o nosso foco, né? O nosso olhar. O autor também fala aqui de Hebreus que o Senhor suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Então existia uma alegria, uma recompensa, um prêmio que iria vir, né? Caso ele passasse pela cruz. Então ele enfrentou essa cruz que ele precisou viver, né? E foi algo pesado, nós sabemos disso. Foi necessário que ele morresse de morte maldita, né? Jesus se fez maldito por nós, era maldito morrer numa cruz. E ele morreu e suportou humilhação, ofensa e tudo mais, porque tinha uma alegria posterior, porque ele olhou para o que vinha depois, né, de que ele enfrentasse isso. Que essa alegria do porvir também enche os nossos corações e nos ajude a suportar a nossa cruz, né? Nós temos que tomar a nossa cruz. Ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos uma cruz, né, a carregar, mas que seja suportável essa nossa cruz pela alegria que nos espera mais adiante, né? E aí, por conta dessa alegria, ele foi capaz até de desprezar a vergonha. Desprezando suportando a cruz, desprezando a vergonha, ele se assentou à direita do trono de Deus. Está sentado ao lado do Pai, sendo o nosso intercessor e dizendo ao Senhor, né? Isso aí é difícil. O Espírito Santo ajuda aí, dá uma força a mais, porque isso é difícil, eu já passei por isso. Fortalece esse meu filho, né? Esse meu irmão. Então ele está ali falando, né? É pensando nele, naquele que suportou tal oposição contra si mesmo, que a gente pode andar sem se cansar, né? Sem desanimar. Cansar, acho que a gente cansa, mas sem que esse cansaço desanime. E cansando, aprendendo a descansar nele, né? A não a desistir, mas a descansar no Senhor. O Senhor nos chama para esse relacionamento, né? Onde a gente pode ser, né? Onde nós podemos ser. Ele nos chama para esse relacionamento com Ele e Ele nos chama para viver essa experiência um com o outro também. E que possamos descobrir, né, esse mistério de entre nós podermos ser também. Não apenas estarmos uns com os outros, mas sermos, né, quem nós somos, com as nossas debilidades,
com as nossas lutas, que encontremos esse lugar seguro no meio do povo de Deus também, para que um ajude o outro, para que um estimule o outro, para que a gente possa se suportar em amor, né? Nos estimular a ficar olhando fixamente para o nosso Senhor. Clame a Deus, né? Clame ao Senhor, busque a sua presença, a sua face. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Bom dia, minha mãe. Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar, né? Senhor, a Ti nós clamamos, Pai. Nem sempre é fácil, o Senhor sabe disso. A jornada aqui na terra, Senhor. Há dias em que a vontade de desistir, Senhor, de parar, a dor que sentimos, ela vem com mais força, com mais intensidade, Senhor. Oh, Senhor, nesse momento em que estivermos assim, ouve a nossa voz, Senhor. Que a nossa oração suba como incenso agradável a Ti, Senhor. Vê que não estamos nos inclinando para a tristeza, Senhor. Vê que nós não queremos colocar nossa cama no mais profundo abismo, Senhor, mas buscamos a Ti, buscamos a Tua presença, buscamos a Tua face, Senhor. Erguemos, elevamos as nossas vozes ao Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor escute, ó Senhor, e venha, Senhor. Não tarde, Senhor. Te apresses em socorrer-nos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos deu para ser esse companheiro, aquele que nos ensinaria todas as coisas, se sinta livre dentro de nós, no meio de nós, se sinta livre, Espírito Santo, para nos conduzir. Ó Senhor, e te pedimos também, Senhor, misericórdia do nosso coração. Nós não desejamos ficar estribados no nosso próprio entendimento, Senhor, mas queremos que ao ouvir a Tua voz o nosso coração não se endureça, Pai. Ajuda-nos a praticar, ajuda-nos a andar, a seguir o caminho que o Senhor tem nos indicado. É o que eu te peço nessa manhã. Fortalece meus irmãos, minhas irmãs nessa jornada individual, mas guia-os para a jornada coletiva também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Senhor nos abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço.